ou revisitar, não agora, o dado trazido pela ilustre procuradora do município de São Paulo, no sentido de que houve em 2024, 90.453 óbitos na cidade de São Paulo e 9.000 gratuidades. É algo que talvez mereça, ministro Alexandre, até uma audiência pública em sede de ADPF, prevista na lei, uma vez que, me parece, a princípio, desconforme, infelizmente, com a pirâmide social de São Paulo e do Brasil. Eu não posso crer que haja apenas 10% de pessoas carentes em São Paulo. Se fosse em Mônaco, Luxemburgo, San Marino, ou em algum cantão suíço, um país nórdico, Suécia, Noruega, Canadá, eu poderia achar que há algum sentido nisto. Mas, como disse, quem sabe, com o prosseguimento do feito, uma audiência pública possa esclarecer os critérios de aplicação das gratuidades. Finalmente, em face do horário, eu estou pulando umas partes do voto, a fiscalização rigorosa é indispensável para coibir práticas predatórias, sobretudo em um momento de extrema vulnerabilidade emocional, como a perda de um ente querido. Nesse passo, o município de São Paulo deve garantir que sua agência reguladora dispõe de estrutura material e recursos humanos adequados para o pleno desempenho de suas funções. A ausência de uma estrutura eficaz compromete a efetividade da regulação normativa, tornando-a inócua diante das demandas concretas do cotidiano dos paulistanos, configurando, digo em negrito, danos irreparáveis para as famílias dos falecidos. Não há dúvida quanto a um perículo mora gritante em face da natureza do bem da vida tutelado. Essas, senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, foram as razões pelas quais fixei duas linhas de medidas cautelares. Uma vinculada à outra, na medida em que a fixação de um teto provisório visava, sobretudo, viabilizar as obrigações de fazer. Porque constatei de plano e passo a passo, creio que é incontroverso quanto às deficiências regulatórias e de fiscalização desse serviço tão relevante para as famílias de São Paulo, e por isso mesmo fixei passos a serem construídos num processo estrutural. Lamentavelmente, até aqui não houve diálogo, como só ia acontecer nesses processos, mas tenho esperança que venha a acontecer algum diálogo, e com isto consigamos todos, como é da natureza de um processo estrutural em que o juiz atua como um condutor das soluções administrativas, e com isto, quem sabe até a lide pereça por perda de objeto, na medida em que se chegue a algo razoável para os destinatários dos serviços, e aí me refiro não só aos óbitos futuros, mas também aos pretéritos, uma vez que em recente decisão, nesses autos, trouxe uma notícia do portal UOL, em que famílias estavam perdendo o direito aos jazigos já adquiridos preteritamente e que são comercializados novamente por R$150 mil, diz o UOL. Até dezembro de 2024, como mostrou o UOL, 566 famílias já haviam perdido o direito sobre sepulturas localizadas nos cemitérios de Araçá, Vila Mariana e Quarta Parada, por exemplo, diz o portal UOL. E ao menos outras 17.529 famílias corriam esse risco. Então, é um tema realmente regulatório de largo alcance, e por isso mesmo fixei essas obrigações de fazer. Então, essa é a dualidade presente na tutela cautelar. De um lado, uma intervenção provisória, razoável, por um elemento curioso. A própria Prefeitura de São Paulo e o nosso Núcleo de Processos Estruturais Complexos diz que não há grande divergência de preços entre aquilo que uma parte diz e a outra diz. Então, me parece que este teto tarifário, de acordo com a variação da inflação,
ele se presta que, quando houver uma eficiência na prestação das informações às famílias e na fiscalização, numa perspectiva que apresento, eminente decano Gilmar, eu próprio, caso esse momento chegue, proporia a retirada do teto, porque ele é acessório. Ele, na verdade, é quase aquilo que o artigo 139, inciso 4º do CPC protagoniza quanto às medidas coercitivas, indutivas, subrogatórias e algo assim, que está lá escrito, visando ao cumprimento da obrigação de fazer. E esta é a razão pela qual caminhei nessa dualidade, com essa expectativa de que as partes, e aí me refiro a todas, inclusive os Amite Curi, consigam, por seus próprios meios, pacificar essa controvérsia e garantir um serviço de mais qualidade às famílias de São Paulo. Essas são as razões pelas quais eu voto no sentido, evidentemente, do referendo das cautelares deferidas. A Prefeitura optou por essa concessão, e é uma opção, ao meu ver, válida. Mas, e aqui a indagação que faço à doutora Procuradora, porque diferentemente do que foi sustentado, me parece que os fatos concretos importam. Porque a partir da reiteração e veracidade dos fatos concretos é que se cria um padrão para se verificar se há ou não desrespeito à dignidade da pessoa humana. Do ponto de vista da modelagem da concessão, não é possível dizer que a modelagem, e como houve a concessão, fere a dignidade da pessoa humana. Mas se essa modelagem não está sendo cumprida, e o eminente deputado Orlando Silva citou vários casos, eu sou de São Paulo, acompanho São Paulo, realmente há uma reiteração de notícias que, a partir da concessão da medida liminar, vários pontos foram corrigidos pela Prefeitura, mas o que eu indagaria à Procuradora, se fosse possível, se não for possível responder agora, também no memorial, depois trazer essas informações, porque a modelagem previa, e foi exatamente por isso que foi aprovada na Câmara, por isso que foi aprovada no Tribunal de Contas do município de São Paulo, e por isso que foi aceita a justificativa no inquérito civil instaurado pelo Ministério Público de São Paulo, previa a gratuidade, uma gratuidade, um número X de gratuidades, não prevê essa limitação que foi citada pelo deputado Orlando Silva por cemitérios. Imagine, presidente, uma limitação administrativa, morre um familiar, morre naquela região do cemitério, tem que ser enterrado em outro cemitério longe da família. Não há razoabilidade nisso. Então, a minha indagação à eminente procuradora é se essa modelagem está sendo cumprida. Excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, essa é uma indagação que só poderia ser respondida, né, após uma instrução adequada e como eu disse, né, na minha sustentação oral, o município entende que essa é uma matéria que caberia melhor discutir nas instâncias ordinárias. Agradeço. Presidente, essa indagação me parece importante pelo seguinte: se nem a Prefeitura de São Paulo consegue atestar de plano que a modelagem está sendo cumprida, o fumus boniuris está presente. E 100 a 200 mortes por dia, me parece que o perigo mora também. Obrigado, presidente. Está aí lidir esse empecilho suposto da separação de poderes. Quanto ao argumento do descabimento da DPF por não atender o requisito legal.
pela suposta existência de outros meios, e com isso finalizo a primeira parte desse voto, senhor presidente. É curioso que quando essa DPF foi proposta, era necessário definir o escopo. E o ministro Fux tem inteira razão na sua intervenção, no sentido de que, de fato, há uma repercussão geral, mas que versa sobre a constitucionalidade do modelo regulatório, que não é o objeto das decisões cautelares nessa DPF. O que há é aquilo que o ministro Alexandre indagou. O modelo, tal como formatado, está sendo cumprido, e não se cuida, naturalmente, de debater interesse subjetivo. Toda ação tem um suporte fático. Se não houvesse, seria algo metafísico, etéreo. É claro que há pessoas em questão, mas não há, nesse sentido processual, um interesse subjetivo individualizado nesse debate. Então, não se cuida de debate sobre a constitucionalidade no marco regulatório, tampouco há indagação sobre direito subjetivo, apenas delimitado no sentido processual da palavra. O ministro, que é o relator da ação, lembrou que o sepultamento de um familiar representa um momento de extrema fragilidade para muitas pessoas e que muitas vezes essas pessoas ficam expostas e desprotegidas. Eu fico a imaginar em que lugar está a mente ou o coração de alguém que imagina que, diante de um ente querido falecido, aquela pessoa vai ingressar na justiça diante da abusividade ali verificada. Isso, na linguagem dos direitos humanos, seria conhecido como revitimização. Imaginar que uma família, eventualmente insatisfeita com o serviço, vai se dedicar àquele momento a resistir a um fato inequívoco da vida. Eu, com muita perplexidade, li, após o deferimento da cautelar, uma alta autoridade administrativa do município de São Paulo dizer com um exótico orgulho que cemitério em São Paulo era um negócio como qualquer outro. Se você vai a um shopping e vai comprar um sapato, é claro que você debate o preço. Se você vai a uma loja de eletrodomésticos e visa comprar uma TV, é claro que se ela está com defeito, você, no dia subsequente, volta à loja. Mas no caso do sepultamento de um familiar, a assimetria, a desigualdade para a celebração da avença é tão brutal, é tão inquestionável, que, a meu ver, desumano seria imaginar que a família vai buscar a tutela individual naquele momento dramático em que ela se encontra. Um dos fatos, noticiado sim pela imprensa brasileira, que é outro fato, a meu ver, espantoso. A imprensa brasileira, quando unanimemente cobre um determinado assunto, a meu ver, merece credibilidade e respeito. Um desses casos descritos é de uma família de um policial, descrito pela G1, TV Globo, algo assim, que não pôde celebrar os ritos religiosos que desejavam, porque teria que pagar uma taxa adicional. E os ritos religiosos foram celebrados ao ar livre, porque a família não se dispôs a pagar uma espécie de taxa de oração ou de fim de culto religioso. Então, esta família não poderia buscar a tutela judicial. Tão pouco depois, que, a meu ver, é outra desumanidade espantosa.
A família que acabou de sepultar o seu pai, o seu irmão, o seu filho, no dia seguinte, nos dias subsequentes, estão sob o peso do que todas as sociedades, há milênios, chamam de luto. E isto é objeto de um respeito universal, há milênios. E não me parece que nós possamos imaginar que esta família, nos dias subsequentes, por ter sido cobrada R$1.000, R$2.000, R$5.000, vá procurar um advogado para constituí-lo e demandar a devolução deste recurso. Então, sob esse prisma, e falo com conhecimento de causa, infelizmente, sobre esse prisma, é claro que a parte, o cidadão, a cidadã ali posta, não resiste, assina qualquer coisa, como aconteceu comigo. E, de modo inesquecível, ainda se vê questionada quanto à desconformidade entre a sua assinatura posta no contrato com o seu documento de identidade.